Pessoal, eu queria só dar uma pequena palavra antes de nós começarmos o nosso café. Nós hoje temos a proposta aqui de abrirmos para uma conversa, para esse debate, um assunto que está corrente em nossos dias, bem atual, que é sobre a maioridade penal. Eu só gostaria de dar assim, algumas instruções, porque o nosso objetivo ao abrir para esse debate é darmos a todos a oportunidade de apresentar a sua visão, o que pensa sobre o assunto, o tema. E nós queremos, com isso, podemos aprender uns com os outros. Podemos ouvir o que o outro tem. Uns talvez a favor, outros contra. Mas o objetivo nosso Você tem quantos anos? Não é nos degladiarmos, mas com respeito ouvirmos o pensamento e o porquê da posição do outro, para que nós possamos dessa forma refletir sobre o tema, sobre o assunto e nos, vamos dizer assim, tomarmos depois nossa própria escolha com mais informações, né? E aí com mais ciência daquilo que nós iremos fazer. E o objetivo maior de todo este encontro, de cada debate, de cada discussão que nós temos aberto nesse tempo de café, é levarmos isso em oração a Deus. Tudo que nós temos aqui aberto para debate, para pensar, para refletirmos como igreja, como indivíduos, tem ao final o objetivo de orar, porque nós entendemos que todos os assuntos trazem uma influência, vamos dizer, e no fim afetam as nossas vidas, né? E vai afetar o seu dia a dia. Um assunto como esse, né, que nós estamos aqui a tratar, vai afetar o seu caminho. A violência está aí, a desigualdade social está aí, e todas essas coisas nós precisamos orar sobre estes assuntos. Então o objetivo nosso é aprendermos uns com os outros, é ouvirmos uma posição às vezes contrária à nossa, mas tentarmos refletir nessa posição, apresentar a nossa posição também, tá? Sempre respeitando, né? E considerando aquilo que o outro tem a dizer. Vamos orar? Deus eterno e poderoso, nós queremos te louvar por esse dia, pela oportunidade que nos dá de ter um tempo onde nós podemos apresentar ideias, ouvir ideias, onde possamos crescer, Senhor, através do conhecimento também, por meio da Tua Palavra e dos irmãos que estão aqui, ouvindo uns aos outros. Nós queremos, com isso, crescermos para tomarmos decisões que estejam cada vez mais próximas da Tua vontade, Senhor. Deus, que a Tua paz reine sobre este lugar, que a Tua graça resplandeça neste lugar. E pedimos a Tua bênção sobre este alimento, pedimos a Tua bênção sobre este café, sobre o tempo que teremos aqui. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, levanta, sirva-se, e daqui a pouquinho nós vamos soltar o vídeo e nós damos início a esse café. E durante todo o período do café você fica à vontade para levantar, né, e servir. Natural essa violência contra os filhos dos outros. Porque claramente essas pessoas não estão pensando que seus filhos irão para a cadeia. O filho dos outros pode ser preso, o filho dos outros pode ser morto, mas quando pensam nos seus, daí as pessoas acabam mudando de opinião. A sociedade brasileira está discutindo uma das mais profundas alterações em seu sistema penal dos últimos 30 anos. Em sessão polêmica, a Câmara dos Deputados, presidida por Eduardo Cunha, aprovou em 1º de julho a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos para crimes graves. A discussão vem se arrastando há anos no Brasil e volta à tona em um momento de forte instabilidade política do país. O número de adolescentes em reclusão também subiu, totalizando 23 mil adolescentes cumprindo medidas de privação de liberdade, segundo o IPEC. Então, eu acho que criança é dos 9 anos para baixo, certo? Passou daí, já sabe muito bem o que está fazendo. A cadeia, o encarceramento, a Fundação Casa, eles são rituais de inscrição cada vez mais forte dos indivíduos nas redes de criminalidade. Eu acho que criança é criança e elas não deveriam ser
você que provavelmente nunca foi assaltado, nunca viu um menor botar uma arma na tua cabeça ou na cabeça de alguém conhecido. Já foi assaltado 5 vezes, na maioria eram menores. Nós, do Coletivo Rebento, acreditamos que a redução da maioridade penal é uma das pautas mais importantes que a sociedade brasileira vem discutindo atualmente. Por isso, estamos produzindo uma websérie de vídeos documentais sobre a redução da maioridade penal no Brasil. Nos últimos 3 meses, viemos pesquisando, entrevistando especialistas, a população e principalmente os jovens, para coletar informações e dar a voz a opiniões que não têm aparecido na mídia tradicional. Está sendo tão requisitado para falar sobre o tema, eu achei que não podia ser tão raso como está sendo colocado em discussão nesse momento pelo senhor Eduardo Cunha, que é um oportunista e responsável presidente da Câmara, está discutindo esse tema sem conhecer nada. Para nós que somos policiais, é essencial que haja essa diminuição, porque a impunidade que gerou essa lei, ela tem aumentado a criminalidade e tem servido de exemplo para aquelas pessoas que querem praticar o crime continuar praticando. A redução da idade penal, no caso de tráfico, por exemplo, o que ela faz? Ela não mexe no posto de trabalho. O posto de trabalho do menino continua ali na esquina. Por isso, contamos com a contribuição de todos vocês, instituições, fundações, ONGs e todas as pessoas interessadas em promover um debate com mais qualidade, mais consciência e mais responsabilidade do que a redução da maioridade penal no Brasil. O Estado ele não me dá educação, ele não cuida do meu caminho até a escola, ele não me dá saúde, não me respeita na fila do hospital, ele coloca 50 crianças para um professor dentro de uma sala de aula. Uma falha técnica aí no final, mas pode desligar para nós. Eu acho que acabou, né? Cortou um pouquinho só a fala do rapaz aí, mas é só o final. Deixa eu explicar algo para vocês. Eu acredito que talvez todos tenham um pouco de conhecimento, mas o Brasil está discutindo essa questão da maioridade penal, porque na Constituição brasileira, o artigo 228 da nossa Constituição declara que são penalmente inimputáveis, né? Essa palavra. Não sei o que o José Antônio, que é advogado, não sei o que, né? São inimputáveis os menores de 18 anos. E nós temos visto, como vocês puderam ouvir ali, vocês viram que tem uma pessoa que dá o testemunho, já foi 5 vezes, né? Assaltados por menores de idade. Nós tivemos, algum tempo atrás, um caso de uma dentista que foi queimada lá no consultório dela por um menor de idade. E nós temos casos e mais casos. Por esta razão, a sociedade começou então a discutir esse artigo. E aí surgiu então a PEC 171, em 1993, que é uma proposta de redução da maioridade penal de 18 para 16. Vocês ouviram ali que nós podíamos até questionar algumas coisas, porque alguns já falam assim, passou de 9 anos já, né? Você viu de tanto que vem sofrendo a violência, né? Mas hoje se discute a partir dessa questão dos 16 anos. Essa PEC, ela foi agora recentemente, eu não estou aqui enganado, há 2 semanas, se não me engano, ela passou e ela está agora no Senado, né? Ela foi para o Senado. Então ela teve algumas pequenas alterações, está novamente lá no Senado, e ela está caminhando, vamos dizer assim, para se tornar aí algo oficial da nossa lei. Só para conhecimento também, antes da gente levantar a discussão, quando nós falamos então de imputabilidade, uma palavra, né, penal, nós estamos dizendo que o indivíduo não pode ser julgado como adulto. Isto é, então um adolescente de 16 anos não pode ser julgado, não pode ser condenado, né, como adulto. E a idade da responsabilidade penal é diferente da questão da imputabilidade penal. Por quê? Porque você vai ver que mesmo um adolescente com 16 anos, quando ele é pego por algum crime, alguma coisa,
ele responde penalmente, ele é levado à casa, né, fugiu lá o nome para mim lá. Antigamente era FEBEM, casa de Fundação Casa. Isso, que é uma forma dele responder por aquilo. Não vamos discutir nesse instante isso, depois podemos falar sobre isso e tal, mas vamos dizer assim, na nossa Constituição existe uma responsabilidade, o que ele não pode é ser julgado como adulto, ele não pode, né, ir para uma cadeia lá, e tal. Ele responde, vai para uma casa dessa, da Fundação, né, Fundação Casa, e aí nós podemos discutir depois se isso é educativo, não é, se é bom, se não é, mas dentro do nosso sistema é assim que funciona. Tá? Bom, o que nós queremos hoje é então ouvir um pouco vocês, a opinião de vocês, a experiência, e eu acho que talvez nós poderíamos já levantar uma pergunta. Por que, já que nós vamos começar a tratar dessa questão da maioridade, da imputabilidade, por que nossos adolescentes não podem responder, segundo a nossa Constituição atual, como adulto? Isto é, você acha que ele não pode realmente? Você acha que ele pode? Né? Alguns defendem a ideia de que, não, se eles podem votar, então que eles também sejam, acho que eu vou tropeçar, que eles sejam responsáveis, né, pelos seus próprios atos, né, uma vez que eles também escolhem quem serão os deputados, que eles escolhem, né, quem serão o futuro presidente, né? Então, a pergunta que eu levanto primeiro é essa, então, né? Realmente, devemos dar a eles essa responsabilidade ou não? Não sei o que vocês pensam. Um adolescente hoje pode sim ser responsável pelos seus atos, responder legalmente como um adulto pelos seus atos? A questão que você falou assim, deve ser votar 16. Sim. A gente perdeu eles matando, roubando com 12, 10, e aí eles não podem. Isso. Mas você acha que deveria, então, ser responsável? Eu penso assim, se a gente quer dar autoridade, maioridade para 16 anos, e só os 16 anos teria que ter essa responsabilidade, e os outros não. Por quê? A minha questão é essa, às vezes eu questiono isso. Porque eu falo assim, se o de 9, de 10, de 11, de 12, 13, 14, 15 faz coisa errada e a gente passa a mão na cabeça, não deveria te passar, né? Mas tem o direito do adolescente. Isso pega muito na escola hoje. Porque não tem o direito do adolescente. Você não pode responder, você não pode falar uma palavrinha errada com o adolescente que ele vai atrás do direito dele. Né? Fala, não é assim. A gente leva processo por causa disso, os professores, a gente vê o pessoal, educadores, né? Então, assim, no meu ver, eu penso assim, fez as coisas erradas, tem que ser. Se responsabilizar. É de criança que aprende. Eu tenho um filho que vai fazer 12 anos e eu já ensino ele, desde pequeno. Eu falo para ele, tudo que faz aqui é que se paga. Eu falo desse jeito para ele. Eu falo, então toma cuidado com o que você faz, seus atos, suas atitudes. Fez coisa errada, tem que assumir. Não, mãe, eu fiz coisa errada, eu menti, eu não quis fazer, eu não estudei. Então, você não estudou, você tirou nota baixa. Prestou atenção? Tem consequência. Então, tudo é consequência. Mas os pais hoje em dia também, eu acho que muitas vezes a culpa é dos pais. Os pais hoje em dia não tem mais essa questão de educar. Acha que a obrigação é da escola, da sociedade, da igreja. Né? Tem crianças que vêm para a igreja que falam coisas assim que você ouve e que você fala, meu Deus, de onde você aprendeu isso? Está na moda terceirizar tudo, inclusive a educação. Gente, o microfone, o outro microfone, tem 2 microfones. Por favor. Eu acho que a curto prazo a pessoa devia responder pelo tipo de crime, pela gravidade do crime, não pela idade. Tá? Agora, a longo prazo, eu acho que tem que ser assim, você pensar dessa forma. A mãe representa a prata e ela tem 2 filhos. Para um filho, ela dá de tudo. Desde criança, ela limpa a bunda, dá mamadeira,
e o outro ela deixa jogado para trás. Não dá comida, ele vai crescendo assim, no lixo, na fome, na necessidade. E aí, quando chega uma certa idade, 12, 11 anos, aquele que tinha tudo segue uma vida normal. O que não tinha nada comete o crime. Você que é mãe, você vai prender ele, matar ele, você não deu nada para ele. Então, a longo prazo, a pátria tem que educar, dar condições, como é em alguns países, nos Estados Unidos, por exemplo, a criança tem tudo. Ela comete o crime, 12 anos ela vai presa, porque ela teve chance para ser uma boa pessoa. Não é boa pessoa porque ela não quis. O problema da maioridade penal, ele vai muito além do que simplesmente maioridade penal, né? Ele vai pela educação. Se puder usar o microfone, porque foi o que eu quis dizer. Não é pela 16 anos. Se você for 16 anos, no ano que vem eles vão pedir para pôr 15. Eu acho que é pelo crime que a criança teve a curto prazo. Tá? A criança pôs fogo na dentista, ela tem 14 anos, tem que pagar pelo crime. Aí como que vai educar essa criança? É outra questão que o pastor falou. Mas e a longo prazo é educação, religião, saúde, etc. Eu sinto que há um consenso aqui em termos de responsabilidade do menor. Tá certo? Vocês estão falando até mais baixo do que a própria, né? Está sendo com 12 anos. Eu acho que é complexo isso aí. Isso é muito complexo. Primeiro, porque às vezes, como ele falou que uma mãe dá mais para um que para outro, precisa ver o porquê disso. Então, a primeira coisa, como eu vi no vídeo, o rapaz culpando o governo. Você não tem que esperar nada do governo. Tem que esperar dos seus pais, da sua família, da sua casa. Educação e tudo mais. Aquilo que pode dar. Eu, quando era criança, eu ia para a escola e a professora, ela tinha direito de me botar de castigo, ela tinha direito de fazer um monte de coisa. E hoje não pode fazer por quê? Porque apareceu um cara no Rio de Janeiro que era drogado, era um cara que se prostituía, era um homossexual, tudo. E o que ele fez? Ele criou a lei que não pode bater em criança, não pode, que eles têm os direitos deles, tal Petinho, que foi até deputado. Esse cara mudou e o povo acreditou. A mídia fez dele um céu. E hoje você vê tudo que aparece na televisão aí. Por causa de quem? Por causa de uma pessoa que fez as coisas erradas. E é exatamente isso que hoje penso. E na verdade ninguém vê realmente a família. Que o principal de tudo, o foco de tudo é a família. Se você tem a família, ela organizada, ela crescendo direitinho, você vai ver que aquela família vai ter sempre um bom patamar. Mas se você vê uma família totalmente desorganizada, dali sai de tudo. O governo tem uma parcela de culpa? Tem, mas não é totalmente culpado. Não é o governo que não dá. Você procurou? Essa que é a minha opinião. É uma coisa muito complexa. O Elias, mas tem dois microfones, Elias. Espera, o Salvador, pode falar comigo. Eu concordo com o irmão lá. Acho que a gravidade do crime é que do ato é que deve ser responsabilizado. Como nos Estados Unidos, por exemplo, uma cultura que eu admiro muito. Garoto com 9 anos, prisão perpétua. Eu acho que é depende da gravidade do crime. Porque senão a nossa sociedade decide as coisas no calor das emoções. Mais emocional do que racional. Essa é a grande verdade. E aí, em cima disso, a pergunta que eu deixo como reflexão. O menor, diante de Deus, ele é inimputável? Ele não sofre as consequências quando ele comete algumas coisas? Essa é uma pergunta, e eu estou dizendo aqui, do Gálatas, lá que é muito claro em relação a isso. Quando você semear, ele sem parar. E a pergunta é essa: o menor fica isento disso? Deixa ele escrever, depois nós vamos entrar na Bíblia. Não, ele fica imune, ele fica imune a isso, então acho que eu parto dessa premissa. Se ele não fica, por que eu
como ser humano, que sou um agente aqui responsável, inclusive por Deus, para cuidar disso, eu tenho que dizer que não, que é menor, porque isso, aquilo. Então, para mim, como os adolescentes dizem, demorou. Acho que demorou. O adolescente, independente da idade, fica com o irmão de novo. Dependendo do crime, pode ter 9 anos, deve ser punido severamente, sim. Não é Fundação Casa, Fundação Casa não resolve coisa nenhuma. A gente sabe muito bem disso. Eu conheço um pouco de Fundação Casa. É paliativo isso. É apenas aquelas saídas pela tangente. São medidas políticas, meramente políticas, nada mais que isso. Ou emocional. Desculpem, mas ou político ou emocional. Para se safar daquela situação, o calor das emoções, cria-se uma medida provisória, uma lei, coisa do tipo, e não resolve nada. Fica aí uma coxa de retalho que é a nossa Constituição e as nossas leis. Funciona. Como diz os adolescentes, concluo. Demorou. Elisa, tenta trazer o microfone para o Marcos, depois para a Solange. Mais gentileza. Marcos. Pode falar, Elisa. Depois traz para mim. Eu acho essa lei sozinha, uma medida muito ruim. Ela sozinha, isolada, do jeito que está sendo proposto. Porque eu levo em conta também, por exemplo, o sistema prisional brasileiro, que também não é um sistema que corrige, é um sistema também, todo mundo fala que é um sistema onde é a escola da violência, do bandido, em outras palavras, não visa a recuperação de ninguém, né? Então, isso me preocupa, a medida isolada. Tem outras questões, por exemplo, envolvidas, por exemplo, que essa maioridade ela não é penal. A discussão é que a pessoa ela passa a ser maior a partir dos 16 anos. Isso é implícito, mas é. E aí você pode imaginar, talvez futuramente, o jovem podendo comprar bebida a partir dos 16 anos. A prostituição, uma menina de 16 anos poder se prostituir, e isso não está errado, não ser crime. A pessoa poder trabalhar com 16 anos no futuro, e aí aumenta a evasão escolar. Então, não é tão simples a questão. Eu concordo com todo mundo de que uma pessoa que cometeu um crime, ela deve ser punida, né? Então, para mim, só que a medida ela não pode ser, na minha opinião, só essa, isolada, né? A gente no Brasil, a gente tem mania de resolver tudo com emenda, com lei, sabe? São coisas que às vezes é um esforço muito maior do que isso. É investimento, é reforma no sistema prisional, reforma no sistema penal, é tantas coisas que o Brasil carece, e isso me parece que você está tampando o sol com a peneira, como se isso fosse resolver algum problema, como se fosse diminuir a violência, né? Isso, outra coisa, a gente fala de família, né? Família é um conceito cristão, gente. Deus constituiu a família, nós que somos protestantes defendemos a família, só que o Brasil ele não é um país de matriz protestante como os Estados Unidos. Então, realmente há uma estrutura familiar ainda forte, a não sei até quanto tempo, porque as leis estão mudando no mundo inteiro. A Europa, nos Estados Unidos, a família está sofrendo, gente. Hoje em dia existem outros tipos de família que dariam um outro debate aí no Café com Pastores. Então a gente a família está, né, para nós que é um pilar de uma boa sociedade, a família, né? Isso está sendo abalado, né? Existem propostas que minam isso aí. Então a sociedade vai enfraquecer, provavelmente a violência vai aumentar. Em outras palavras, existem jovens, crianças em vulnerabilidade social, pessoas que estão à mercê do crime, pessoas que são aliciadas por crime desde pequeno. E aí, às vezes, a gente tem que tratar isso, apesar que todos nós somos pecadores, todos nós temos o juízo de que é errado, tem gente mais vulnerável umas do que as outras.
E essas pessoas a gente tem que olhar no mínimo com uma consciência de que elas estão em mais risco de se tornar um marginal. A gente coloca toda a responsabilidade sobre a criança, ela se tornou um marginal porque ela quis, mas ela foi às vezes aliciada. Ela podia ter sido diferente se ela tivesse sido bem tratada, se ela tivesse recebido amor. Eu creio que o amor tem poder transformador e criativo de redimir qualquer pessoa. Eu sei que nós somos pecadores, mas o amor tem poder de transformar a vida das pessoas. E criança que não recebe amor está vulnerável a se tornar um grande marginal. Ela vai ter culpas? Tem culpa, porque o pecado tem consequência. É erro dela, mas ela foi mais vulnerável do que os nossos filhos. E aí a gente não pode tratar ele somente como alvo de punição e de castigo, mas de preferência de redenção, de que há um potencial daquela pessoa ser redimida. Assim como uma prostituta que foi pega em adultério, que merecia ser apedrejada, e Jesus viu o potencial de redenção nela e falou: não faça mais isso. E cadê os teus acusadores? É isso que eu acho. Professora, depois a Daiane, eu vou puxar uma outra pergunta. Então, assim, ele acabou falando boa parte do que me passa na cabeça, porque o que acontece? O cenário que eu vejo, eu tive estabelecimento do qual eu fui assaltada, eu estava sozinha, eu fui assaltada. Um era maior e o outro era, se tivesse 12 anos, era muito. E o que era maior, apontou arma para minha cabeça, estava ensinando o outro. Falava: agora você faz isso, agora você faz aquilo. Eles ensinam, né? Criança que ninguém... a pessoa não aprende a ser bandido com 16 anos. Ela já convive, já tem esse convívio, né? Desde criança. Já é ensinada assim. Às vezes o pai é ladrão, o tio é ladrão, o primo é ladrão, alguém da família é ladrão. E a mãe ficou completamente ausente a esse filho. O filho levanta de manhã, vai pra rua, a mãe não quer saber com quem ele está, fazendo o quê. E essa criança está sendo desde pequena ensinada a ser isso. E aí se coloca a culpa no governo, né? A culpa é do governo porque o governo faz isso, não faz aquilo, mas na realidade a situação é muito mais complicada, muito mais complexa. Porque uma falta de estrutura familiar, né? A igreja ela é omissa nesse sentido, e a igreja ela pode chegar a lugares que a lei não chega, ela pode chegar a lugares que a justiça não chega. E muitas vezes a igreja se omite nesse sentido. O que está sendo discutido em pauta é referente à redução da maioridade penal. Eu acho que, sim, tem que ser reduzido, mas dentro da lei tem que ter, igual ele falou, alguns parâmetros para que seja julgado o tipo de crime, né? Porque só reduzir a menor não vai adiantar. Igual, eu acho que isso é um consenso. O jovem de 12 anos, ele já erra, ele já rouba, ele já é ensinado bem mais cedo do que 16 anos. Mas com 16 anos eu penso que a pessoa já é muito consciente do que faz, já sabe tudo que está fazendo, já tem plena consciência. E outra coisa, o bandido que ele, desde cedo, ele já rouba, desde os 12 anos, quando ele faz isso, ele é usado pelos outros porque a lei cobre isso, e ele comete vários crimes. Só que quando ele chega aos 18, ele vê que ele vai para a cadeia e não tem jeito, ele vai ser condenado. Quando ele chega nesse patamar de condenação, uma vez que ele caiu no sistema prisional, o que passa na cabeça dele? A partir de hoje eu sou uma pessoa marcada, a sociedade não me aceita mais. Eu não vou ter emprego, na minha vida não tem mais jeito. Então a minha tendência agora é se jogar para o mundo do crime definitivamente. Então já que o sistema não vai me aceitar, a sociedade não vai me aceitar, eu não presto diante de ninguém, então agora eu vou fazer jus. E aí ele vai cometer crimes cada vez piores, né? E esse é o cenário que eu vejo. E de crianças também, isso comentando sobre criança, eu trabalho com criança há mais de 6 anos. E eu sou estudante de pedagogia. E nas vezes que eu tive que fazer estágio, eu convivi em escolas públicas, eu convivi com crianças que eram aliciadas na frente da escola. Eu convivi com crianças que o educador tinha fortes suspeitas de abuso sexual dentro da família. E esse educador não podia fazer nada. Então é uma situação muito complexa. Você se vê
de mãos atadas. Você vê uma criança passando por isso e você está de mãos atadas, você não tem como fazer nada. Então, eu sou a favor, sim, voltando na questão da redução, eu sou a favor, mas igual ele falou, desde que seja colocada a situação. E a igreja tem culpa nessa omissão de buscar lá onde a lei não alcança, lá onde a lei não consegue chegar, a igreja chegar e buscar a reestruturação familiar dessas famílias. É isso. Bem, o que eu queria falar tem a ver com o que o Elias falou e com o que você falou também. Há um tempo atrás, eu e uma missionária aqui na igreja falamos no encontro de mulheres. Ela se chama Kali e eu me apaixonei tanto pelo ministério dela que começou a me ver esse negócio de maioridade penal com outros olhos. A princípio, o meu interior também reage com muito ódio, com muita raiva ao agressor. Eu sou uma pessoa normal, então eu posso até dizer aqui que eu nunca fui aceitada, nunca fui lesada por um menor. Então talvez seja fácil para mim falar isso. Então eu vou colocar bem claro que nunca nenhum menor me fez mal, nem a mim, nem a minha filha. Então eu não sei, de repente eu reagiria como um leão e matava um deles, eu não sei. Mas me ver, o que a Kali me falou, e depois eu pude conviver com ela e ter testemunhos vivos que ela me conta, me fez ver de outros olhos. Deixa eu te falar o que ela faz. Ela entra na Fundação Casa, ela é formada em artes. Então ela vai lá e vai ensinar teatro para esses adolescentes. E ela faz uma roda e começa a fazer as emoções deles se aflorarem. Já que eles não conseguem demonstrar afeto e amor, ela faz uma peça onde as pessoas precisam ser amáveis, precisam dizer que ama. E aí, aquele negócio de amor começa a aflorar neles. E eles começam a chorar muito, abrir, pôr tudo para dentro. E aí a Kali vai lá e abraça, fala do amor de Jesus e dá de repente o primeiro abraço da vida da pessoa. E aí isso muitas vezes é transformador. E algumas pessoas aceitam Jesus, tem um monte de gente orando por ela, então ela dá nomes, ela se envolve com as pessoas. Só que ela tem um índice de volta ao crime grande, mas algumas pessoas se salvam e é motivo de muita festa. Então é tipo assim, é uma gotinha no oceano. Você imagine se o sistema de recuperação ele fosse eficiente assim, né? Então ele não tem nada disso. Nunca ninguém tentou isso de verdade, né? E essas pessoas que ela veio de fora, ela é inglesa, ela veio aqui fazer isso aí, faz com muito amor, mas ela é uma igreja e a gente não faz isso, né? A gente não entra nesse a gente tem medo disso. Mas na verdade eu lembro de Jesus na cruz, e quando ele estava com o criminoso do lado dele, ele falou, na verdade, que hoje estarás comigo no paraíso. E o que ele quis dizer, Jesus, na minha cabeça, eu conheço a tua história, eu sei por que você passou, e se você resolver me amar daqui para frente, eu deixo tudo para lá. Que nem ele falou, a redenção, o perdão, o olhar misericordioso. É só meu ponto de vista, tá, gente? De repente, não é a verdade absoluta, mas é o que eu penso. Pastor, a minha opinião pessoal, nem vou falar qual a minha opinião pessoal, mas quando eu tinha 15, 16 anos, com certeza eu e muitos daqui que tem a minha faixa etária talvez, tínhamos uma atitude totalmente diferente do que tem esses menores hoje. Ou seja, hoje em dia existem muito mais informações, os adolescentes, até os pré-adolescentes, eles sabem muito mais do que nós sabíamos. Independente disso, tem uma questão técnica que eu acredito que nós não devamos atropelar, né? No caso, o debate. A maioridade civil está vinculada à maioridade penal. A maioridade civil, ela
existem duas, a relativa e a absoluta. Até 14 anos, até 16 anos, o menor é absolutamente incapaz, ou seja, ele não pode praticar nenhum ato da vida civil. Ele tem que ser representado por alguém, pelo pai ou pela mãe. E dos 16 aos 18 anos, o menor é relativamente incapaz. Então, o absolutamente incapaz e o relativamente incapaz. E a maioridade penal, ela coloca a partir dos 16 justamente por conta da maioridade civil. Então, você não consegue aumentar, digamos, essa margem de maioridade penal sem alterar a maioridade civil, né? Então é só uma questão técnica que eu estou fazendo observação. Isso. Deixa eu falar algo assim, antes da Josilda que eu falei com o meu irmão, mas deixa eu só, para jogar aqui um pouquinho mais alguma coisa. Eu vejo, de um lado, é claro, nós estamos numa roda, e eu sei que vocês são todos, né, servos de Deus, e eu vejo assim, fluindo de vocês, na verdade estão querendo resolver o problema, né? E isso é bom, realmente, como colocou Elias, né? Nós precisamos ter o amor. Mas eu quero tentar só puxar uma coisa assim, sair um pouquinho disso, e eu queria dizer o seguinte: foi falado, por exemplo, dos Estados Unidos. Se nós pensarmos no povo de Israel, e se nós voltarmos para o Antigo Testamento, o que significa Israel para nós, né? Nós olhamos para Israel e nós percebemos que lá no texto, antes de eu falar o texto aqui, eu só quero dizer, na história de Israel, Deus levantou um povo, e Deus disse assim, que ia fazer deste povo um reino de sacerdotes. Vocês são meus escolhidos, minha propriedade, e através de vocês eu abençoarei todas as famílias, né? E aí Deus então fez essa palavra para Abraão, levantou a nação de Israel, Isaac, toda a história vocês conhecem, e Israel veio se tornar um reino, uma nação que teria essa finalidade. Bom, na construção de Israel, da qual Deus estava querendo mostrar para mim, para você, para todas as nações já daquela época e para nós ainda hoje, estava, vamos dizer assim, e eu não estou aqui, eu não quero afirmar, eu quero deixar para vocês pensarem. Deus estava levantando essa nação como uma nação modelo, onde nós temos olhar e vemos ali a glória de Deus. Dentro dessas leis que Deus foi para construir essa nação, para fazer esse povo se tornar um povo coeso, Deus estabeleceu uma ordem, leis, né, normas para eles que pudessem fazer com que essa sociedade viesse a existir. Senão, quem sabe eles estariam todos se matando, se destruindo. Bom, aí se você entrar lá no texto de Êxodo, não precisa buscar agora, e você pode fazer isso em casa depois, Êxodo capítulo, eu vou só aqui olhar para mim não falar o capítulo errado, para depois vocês quiserem olhar, mas eu acho que é 22. Pode ter algo assim aqui também, está abrindo. Mas se eu não me engano é Êxodo 21. Êxodo 21, verso 12, está escrito assim: quem ferir um homem, vindo a matá-lo, terá que ser executado. No verso 16, aí está falando de assassinato, né? Então quem ferir um homem, matá-lo, terá que ser executado. No verso 16 está escrito assim: aquele que sequestrar alguém e vendê-lo, ou for, então está falando de sequestro, vendê-lo, ou for apanhado, isso ele vendia como escravo, né, a pessoa, ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. Bom, aí tem outras leis que vão falando mais sobre isso, Deuteronômio e tal, que tem né, o mesmo olhar, a mesma perspectiva. O que eu quero dizer assim, no Antigo Testamento Deus estabeleceu essa lei, e essa lei valia para todos os homens, né? E quem era, ou quem estava, né, melhor dizendo, sujeito a esta lei? Se nós entrarmos na história de Israel, nós vamos perceber que para eles, a partir dos 12 anos, então o menino fazia lá o Bar Mitzvah, né? Onde ele fazia a leitura do texto bíblico, Gênesis, tal, da época, e ali, a partir dali, ele era responsável por seus atos.
Então, vou dizer que dentro da história de Israel, isso acontecia. O Salvador falou dos Estados Unidos, falou de um menino condenado a uma pena perpétua de 9 anos. O que eu quero levantar e pensarmos é, nós estamos falando de uma cultura diferente dos Estados Unidos, nós estamos diferente da cultura de Israel naquele tempo, nós estamos no Brasil, tá? Seria da nossa parte cristãos, eu vou jogar isso para vocês aí pensar depois, quem sabe, porque nós estamos tentando solucionar coisas, mas eu quero só assim, seria da nossa parte, como cristãos hoje, simplesmente dizer assim, não, Deus mesmo já fez isso lá em Israel, fez um erro e tal, manda matar. Pô, né? Nós não vamos cogitar de morte aqui, a ideia é simplesmente a ideia é simplesmente a questão da condenação, que é isso que nós estamos falando. Deve ele ser julgado pelo ato dele, né? Seria para nós isso uma atitude cristã, para o nosso tempo, para a nossa cultura, para o nosso país? Seria realmente essa? Seria uma atitude para nós, por exemplo, pegarmos uma criança de 9 anos e responsabilizá-la para o resto da vida, você vai ficar encarcerada e aí acabou a tua chance, acabou. Para nós não ficamos livres de um problema, ele está lá trancado, acabou. Essa é a atitude, foi o que eu disse, eu me estava tentando colocar, e eu vejo, seria essa atitude melhor para nós hoje como cristãos? E eu estou dizendo que nós temos que pensar no nosso país, porque queira ou não, eu já ouvi aqui vários comentários, existe dentro do nosso país uma desigualdade social. Claro que a família é a primeira, né, responsável por educar, independente de tudo isso, mas nós precisamos, como eu disse, eu não quero influenciar, eu quero fazer eles pensar algumas coisas. Nós precisamos cogitar algo, e eu preciso pensar o seguinte, bom, a família X que se encontra, e aqui assim, sem querer, numa periferia, tá? À margem de uma sociedade, onde não tem sequer esgoto, onde as escolas que oferecem para eles, os professores vivem na greve, eu não estou aqui culpando, os professores também são mal pagos, mas assim, só para a gente tentar entender, onde aí o aluno vai, não tem aula, mas o traficante está ali na porta da casa dele, está oferecendo para ele uma chance dele ganhar um dinheiro, trazer para casa, ter uma vida melhor, você entende? Existe para essa pessoa a mesma chance que existe para o teu filho que está aqui? Existe para ela, foi o que o falou da diferença, né? Foram colocados. Então, quero dizer, é justo como cristão, simplesmente ele errou e aí, né, eu jogo ele perpetuamente na cadeia, faço ele pagar a pena. Como cristão, eu estou dando a ele a chance. A igreja não vai conseguir resolver todo esse problema. Não, a igreja nós temos que fazer, mas a igreja não é suficiente para resolver todo esse problema. Agora a igreja precisa tomar umas atitudes, ela precisa cobrar do governo, ela precisa se posicionar, né? Mas, gente, o que eu quero te jogar é isso, pensa um pouco socialmente, pensa um pouco na desigualdade. Então, é justo, os nossos filhos, né, têm chances, graças a Deus, melhores, mas é justo, de repente, simplesmente nós penalizarmos? Não sei, eu estou vendo que todo mundo está colocando que é responsabilidade. Agora, por outro lado, vou jogar mais uma questão aí, nós vamos voltar à discussão. O Martins quer falar, tem gente para falar. Se, tá? Uma possibilidade. Eu tenho 2 filhos adolescentes. Em nome de Jesus não vai acontecer nada. Mas se o menor, não conheço, como eu disse, talvez uma periferia dessa, sem chance nenhuma, levado, enganado, né? Induzido pelo desejo de ter, de possuir, porque é o que a nossa mídia e é o que nosso sistema faz conosco, faz com eles, porque eles ligam na televisão e veem aqueles carrões, eles também sonham em ter esses carrões, então falando para eles, ligam na televisão e falam para eles que eles têm que ter uma televisão 55 polegadas assim e tal, assim como você sonha, eles sonham, isso é gerado dentro deles, e aí o cara fala, você pode ter, eu tenho um servicinho para você só vai lá, você vai lá roubar um toca-fita, mas nesse encontro que ele vai fazer do roubo toca-fita, ele encontra alguém e ele não sabe fazer, e eles disparam e mata. Pronto, taca ele lá dentro da cadeia, resolveu a vida dele, ou de quem está de fora. Mas eu queria dizer assim, aí se o menor desse, levar nesse momento, por esses desejos, por esses sonhos que nós, sociedade, estamos imputando, aí ele vai lá e acaba encontrando lá com o meu filho, sem querer, está lá no carro e ele mata meu filho.
qual seria realmente o meu desejo? Matá-lo também? Tacá-lo realmente na... Fala, não, a lei de Deus diz isso mesmo, mata-me. Né? Taca ele lá na condenação, dá mais chance para ele, ou é graça sobre ele que foi falado. Mas se fosse inverso também, se meu filho vai para a escola, fosse induzido, tomado por alguns amigos, na companhia, vamos para uma festinha, a gente, né, bebe todas lá, sei lá, o pessoal fala, faz um esquenta primeiro, né? Mas não é uma coisa assim, de adolescente mesmo, não está nem pensando nada, nem pá, aí já naquela meio bebeu um pouco mais, aí os coleguinhas falam assim, vamos aprontar uma, vamos fazer, sei lá o que, uma coisa aí errada aí qualquer, e numa dessas sem querer, acaba fazendo pior e chega a matar alguém, ou o colega deixa de matar alguém e ele é condenado junto, e aí será que eu vou querer que meu filho fique preso lá o resto da vida, condenado, sem dar para ele uma chance dele restaurar, sendo que talvez ele foi até induzido naquele momento, ou por um momento bobo, né? Uma escolha errada. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é, a gente precisa olhar os dois lados, precisamos pensar e analisar com muito cuidado. Então eu posso pegar a Bíblia e dizer para vocês, ó, Deus condenava, né? A partir dos 12 anos estava condenado, Salvador. Mas será que é isso que Deus quer de nós hoje? Essa é a resposta? Será? Deus quis a justiça da mulher que ele citou, a mulher samaritana, foi aquela forma. Deus quis a justiça do ladrão que estava na cadeia, foi daquela, na cruz, né? Você merece o inferno, justiça, eu mereço o inferno, todos nós merecemos o inferno. Bom, é para pensar, é isso que eu quero dizer. Será que, então nós temos que trazer também o nosso país para dentro desse pensamento, que eu quero dizer, não podemos simplesmente olhar para os Estados Unidos, ou não podemos simplesmente olhar lá para a Europa e falar, nossa, vai, e vamos seguir, gente, o modelo deles. Então temos passos, né? Eu passo então, só como isso, uma reflexão, o irmão estava, a Josilo também, o Martins, me ajuda aí com os microfones. Bom, eu em primeiro lugar eu peço desculpas pela minha franqueza, porque eu sou muito franco em tudo quanto eu faço. E eu creio que quando chegou a palavra até o Edmilson, nós estávamos num tema que depois polarizou e pulverizou. Como estamos tratando de minoridade penal, eu creio que o assunto deve ser objetivo, a minoridade penal. Depois disso, discutir algo que se possa fazer para ser ou não a minoridade penal. E em termos de minoridade penal, nós aqui temos que ser objetivos e não emotivos e guardar o tema a ser discutido. Porque já se falou em responsabilidade. Quando se entra no tema responsabilidade, temos que pensar em duas coisas. Responsabilidade individual e responsabilidade coletiva. E levando para o lado emocional, levamos a culpa ou a responsabilidade para a família. A família tem uma pequena responsabilidade na sociedade. A sociedade é coletiva e a responsabilidade pela sociedade é do Estado. O Estado é eleito, o Estado é pago, o Estado tem recursos para desempenhar a função para a qual ele foi eleito. Nós não podemos retirar do Estado uma questão objetiva e trazê-lo para a família ou para a igreja. Vamos caminhar pelo lado emocional, o amor faz tudo, o amor é fundamental, sim, mas na igreja e na família, onde estivermos trabalhando. Quando pensamos numa sociedade coletiva, temos que atribuir responsabilidade àquele que tem o dever de exercer esta responsabilidade. Não vamos comparar porque alguém diz, nós somos como os Estados Unidos, porque eles eram de uma origem cristã. E, infelizmente, os Estados Unidos não teve origem cristã, ela tornou-se cristã. A origem dos Estados Unidos é maçônica. Quem quer saber, basta estudar os símbolos que estão nas notas de dólar. Procurem isto, vão ver. É necessário objetividade. Por que discutir minoridade penal? Muitos aqui já falaram que foram assaltados por menores. Eu já fui assaltado 5 vezes. A responsabilidade é o seguinte: um menino de 12 anos que adquire uma arma, ele passa a dormir de dia e levanta-se de noite
para pegar pessoas que se levantaram de dia e foram trabalhar e trazem alguns recursos no bolso. Este menino tem alguma ideia lógica de responsabilidade e de consequências. Ele enfrenta um homem adulto, ele pega um revólver e sabe, se eu o matar ou ferir, eu tiro dele o que ele tem. Ele não tem responsabilidade. Quando se fala em punir o menor, não se quer dar ao menor uma punição igual a um homem que merece 30 anos de cadeia. Mas vamos fazer como na Inglaterra, nos Estados Unidos, em que ele tem uma escola onde ele vai ficar. Quando ele chegar a 16, ele vai para uma outra escola, ele vai para 18, se a pena for maior, ele vai para a prisão perpétua. Mas ele paga pelo crime. A irresponsabilidade no nosso país consiste em imputabilidade. Não há punição. O nosso Código Nacional tipifica o crime e tipifica as pessoas que podem praticar tais crimes. Há crimes que eu não posso cometer. E há crimes que o outro não pode cometer. Quando se tem responsabilidade, então, temos que trabalhar objetivamente. Por que precisamos de minoridade penal? Há muita gente que está no mundo aí praticando crimes, são todos menores. Alguns maiores compreenderam essa questão de imputabilidade e arregimentam menores e fazem clãs e clubes para promover assaltos e roubos e matanças. E sempre que há um crime grave, o menor é que tinha a arma. E ele assume a responsabilidade de dizer que é ele que praticou, porque assim ele livra o chefe. Não tem impunidade. Ele livra o chefe e ele tem condescendência da lei e todos nós ficamos vítimas. Precisamos trabalhar isso objetivamente. O que é que se faz com a minoridade penal? Vamos tratar do caso, do perigo e da maldade, da desgraça que o menor está promovendo e a partir daí procurar caminhos e meios que possam coibir esse mal que a minoridade penal está fazendo. Assim é que temos que trabalhar, porque nenhum médico prescreve uma receita antes de fazer o diagnóstico. A impunidade, ela gera, né? Queira ou não. Agora, dentro do que foi falado, vamos dar responsabilidade. E será que amanhã ou depois, por isso que tem toda a questão da nação, né? A pátria, não vamos estar realmente tendo que abaixar de novo para 12 anos? Se for necessário. Porque o criminoso vai, opa, vamos pegar o de 13 agora, né? Mas é isso, né? O Martins estava na fila. Na verdade, o senhor falou 99% do que eu ia falar. Só para confirmar mais, eu entendo que seja o tipo de crime, primeiro, e não a idade, e sim depois a idade, que isso não pode ser também irrelevado. Eu, com 16 anos, eu peguei o carro do meu pai escondido, e hoje eu tenho uma consciência totalmente diferente do que tinha aos 16. Então, hoje eu não faria, 16 eu fiz com outra cabeça de aventureiro, e os exemplos que nós temos hoje, tanto lá de cima, não falar mal de político, Dilma, ou seja, o exemplo ruim vem de cima. Então, eu entendo que o brasileiro é assim, infelizmente. Citou-se muito os Estados Unidos aqui. Nós, não cristãos, brasileiros em geral, nós vamos nos Estados Unidos e não passamos em semáforo vermelho ou fazemos pequenos delitos do nosso cotidiano normal, porque aqui a gente faz, lá a gente não faz porque a gente sabe da punição. Então é por isso que eu também não jogo a responsabilidade em cima da família, do cristianismo, do muçulmano, o que seja, eu jogo em cima do governo. Eu acho que o principal agente regulador é o governo. A impunidade, ela gera... Exatamente. Então, a gente não pode tratar menor como adulto, mas também não pode tirar a responsabilidade maior que é do governo. Países, quem já teve a oportunidade de ir nos Emirados Árabes, por exemplo, você sabe que lá você ser roubado é muito difícil porque você vai ser punido. Então o governo acha que é o maior responsável nisso, e eu sou a favor sim da baixar a maioridade penal.
Eu acho que a maioria já foi falado, mas existem situações ainda muito atrás, porque para você regular o sistema para que a punição, tem que ter punição, acho que tem que ter punição, independente da idade. Eu acho que com 12 anos o cérebro já está formado sim o suficiente para que hajam consequências. Agora, que haja noção do que é a consequência de alguma coisa. Agora, eu não sei se alguém lembra, há uns 10 anos atrás, um menino na Inglaterra de 10 anos que torturou uma criança de 3 dentro de um shopping. Ele foi posto no sistema de punição deles. Ele está até hoje no sistema de punição. Como é feito, é claro que nós comparar um Brasil com uma Inglaterra, mas o que é gerado aqui, o governo, eu posso pôr sim a responsabilidade na educação familiar, mas o governo não concede as verbas nos lugares e nos pontos certos, porque não interessa a muita coisa. E por falta também dessa questão do comodismo do brasileiro, que nunca vai, ele raramente pressiona, raramente faz com que as verbas sejam destinadas no local certo. E daí eu ouço um moleque, que nem aquele último que falou ali naquele vídeo, dizendo que tem 50 alunos por aula e que o professor não dá atenção, não dá aula direito. Foi isso que ele falou? Alguma coisa? Só que eu vou dizer uma coisa. Nos últimos 20 anos, o número de professores que foi parar em hospital psiquiátrico chega a 40%. De alguém que já passou por algum tratamento psiquiátrico ou que foi parar na psiquiatria, numa clínica psiquiátrica. Então, o problema ele vai muito mais além. A favor de diminuir a maioridade penal, só que existe um monte de pressão que eu acho que teria que partir da população para com o governo, porque o governo não age sozinho mesmo. Quem sabe com muita pressão, muito escândalo, o brasileiro ele tem esse costume de ficar acomodado, de não cobrar. É assim mesmo, eles lá são ladrões, o dinheiro vai ser sempre destinado para isso. Então, a favor sim, mas existe uma série de coisas e existem bons exemplos a serem seguidos. De repente, maus exemplos são muito seguidos. É engraçado, direitos humanos vêm aqui no nosso país e mete o bico e mete o bedelho no que eles não são. Uma coisa, já foi assaltada assim, 5 vezes, 3 por menor de idade, tá? Eles são muito mais agressivos porque eles sabem que não vão ser punidos. E tem na família muito policial que diz que eles peitam o policial falando: vai, levanta a mão para mim que eu te levo para a corregedoria. Qual o seu nome mesmo? É assim que eles fazem. Então, quer dizer, não tem noção do que está fazendo? Sabe sim. Martins estava aguardando um tempo. Posso só dar um testemunho? Só isso, porque ele já está 1 hora ali já assim. Até os 14 anos eu não sabia que ia ter uma TV na minha casa. Então não tinha informação. E o meu irmão mais velho já tinha tudo. No meio de vida dele ele tinha tudo. Meu irmão era traficante, era bandido. Só que eu convivia com aquilo. Eu via, ele morava em outra casa, mas eu convivia, eu via que ele tinha dinheiro, às vezes se eu precisasse ele me dava. Mas eu não me sentia atraído por aquilo. Porque eu ia para a escola, na escola tinha educação física, tinha campeonato de vôlei, tinha Olimpíada Estudantil, e eu parti para esse lado. Eu acho que na minha cabeça essas coisas eram mais interessantes do que aquilo que ele via. Eu vi ele no Carandiru, ele passou aquelas mortes que teve no Carandiru, ele sobreviveu. Então eu vi muita coisa, mas eu não me sentia atraído por aquilo. Então assim, pessoas e pessoas. Pode ser que eu tivesse outro irmão que se sentia atraído pelo que meu irmão tinha. Eu não tinha televisão e ele já tinha. Eu não tinha, nem pensava em ter carro e ele tinha moto, tinha essas coisas. Então eu acho que é de pessoa em pessoa. É difícil de você
é individual, é de pessoa para pessoa. Pode ser que tivesse outro irmão que ia acompanhar ele. Então é um testemunho de vida que eu tenho, só para vocês raciocinarem que tem cara que vai e tem moleque que não vai. Tenho que. É difícil. Um vai pegar o cigarro, jogar fora, o outro vai fumar o cigarro. Vai fumar. Martins, pode falar. Bom dia, irmãos. Pelo que percebi, todo mundo fala que mas a pessoa nasceu numa classe social diferente, nasceu numa favela, se criou ao lado do traficante. Eu conheço pessoas que nasceram na favela, se criaram ao lado de bandidos, né? Famílias simples, que hoje são doutores, né? São professores. E eu conheço pessoas que nasceram de família abastada, ricas, classe social muito alta, e hoje são altos traficantes, poucos e outras coisas mais. Então, na minha opinião, tudo depende da índole da pessoa. Quando nós vamos levar a Bíblia do tecido, eu faço parte dos reuniões internacionais, tanto na Fundação Casa como nos presídios, eu sempre faço uma pergunta: quem que é desviado aqui da igreja? Pasmem, 50% ou é desviado da igreja, ou é filho de pastor, filho de crente. Então não é dizer, não, mas ele não tem uma família, não. É a índole da pessoa. Então, a partir do momento que o menor de idade, ele pode votar, agora vai poder dirigir, para o ano que vem, para tirar carta, com 16 anos. Ele pode fazer igual o nosso amigo Marcelo, ele faz, fazer sapeca e iaiá, né? Então, eu acho que tem que ser imputado realmente a curto prazo isso aí. E ao longo prazo, se repensando ou reduzir outras formas de educar esses jovens. Mas que a curto prazo precisa fazer uma coisa, precisa de urgente. Senão, o Brasil vai passar por um grande colapso. Daniel. Bom dia. Eu sou a favor da redução da maioridade penal e vejo que muitas vezes a sociedade está usando um argumento que não é lógico para não se punir. Mas o governo não está fazendo nada lá atrás para que aquela criança, para que aquele adolescente não faça. Então se nós esperarmos primeiro resolver lá atrás, o que vai acontecer hoje? Hoje, nós vemos que só tem crescido o número de assaltos, de crimes por menores. Então, eu sou a favor e vejo assim, como o irmão testemunhou aqui, eu queria falar uma coisa. Quando eu tinha 14, 13 anos, morei na periferia, né, moro na periferia até hoje, meus amigos de rua, que eram amigos, moravam na mesma rua, jogávamos bola junto, rodavam peão, empinavam pipa. Éramos amigos que estávamos o dia inteiro praticamente juntos. O que aconteceu? Com 14, 15 anos, eles mudaram algumas escolhas. E, olhando pela lógica que sempre se usa, eu era para o que deveria estar pior. Por quê? Porque eu sou filho de pai e mãe separado, e eles tinham uma família mais sólida, vamos dizer assim. Não tinha a parte religiosa, ninguém. Porém, hoje um deles está cumprindo 27 anos de cadeia, porque na decisão que ele tomou lá, ele seguiu aquela carreira, e ele ia para a FEBEM e voltava e falava, não, meu, lá é tranquilo. Na época ainda era FEBEM, ele falava, lá é tranquilo. Lá os caras não podem bater na gente, batem, a gente reclama, eles são punidos. E o outro também cometeu um assassinato e está fugido. Então, assim, eu vejo que as escolhas que nós fazemos vale a responsabilidade depois. E ela vai dizer onde vai. Então, eu acredito que tem que haver, sim, uma punição. Nós não podemos deixar de cobrar porque o governo não está fazendo nada, aí as pessoas de bem acabam sofrendo com isso. Eu só quero dar um testemunho. Eu sou casado pela segunda vez, mas a minha primeira esposa era professora. E eu, pelo menos uns 3 anos, eu fiquei com ela
tratando a depressão dela por causa de um aluno de 4 anos. Porque a mãe do aluno, a cada dia levava um homem diferente para dentro da casa dela. E o menino ia aprendendo coisas, e chegava até a ameaçar os professores na escola. Então isso prova que a criança, desde pequena, ela já sabe o que ela está fazendo. É difícil dizer que não. Por isso eu sou a favor da redução, tá? E não só para 16 anos, eu acho que para 12 anos, 10 anos, se for possível. Porque eu tenho neta de 7 anos e ela sabe tudo que ela vai fazer. Inclusive, quando ela tinha 5 anos de idade, ela fez uma coisa que eu achei errada e eu falei para a mãe dela. E ela chegou para mim com 5 anos e falou: ó, vô, não conto mais nada para o senhor, porque o senhor vai contar para a mamãe. Isso prova que é aquilo que o Martins falou, certo? Já nasce com a língua. Agora nós temos que corrigir. E quem corrige? Não é a escola, é a família. Eu acho que é a família que corrige. Aí na escola ele vai aprender educação. Educação é a educação daquilo que ele vai seguir, uma matéria, alguma coisa. Mas a educação mesmo, a educação de ser um ser humano, é dentro da família. Elias vai falar e depois nós vamos encerrar, nós vamos ter um tempo para orarmos sobre isso, né? Nosso propósito aqui é orarmos. Então, ouvir opiniões, pensarmos, aí nós vamos depois, tem mais um vídeo que vocês assistissem, depois, então Elias. Bom, para mim muito debate muito legal mesmo, e é bom ouvir assim, a opinião de cada um. E aí eu gostaria de dar assim, um parecer como cristão, assim, uma opinião cristã. Para nós cristãos, o outro não é só o outro. O outro é o nosso próximo, certo? Então, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que nós esperamos, a gente tem que levar em conta a dimensão do outro. Então, eu não devo pensar só nas minhas questões, né? Mas eu devo pensar também levando a dimensão do outro em conta. Então, a natureza, qual é a opinião cristã? Então, um pouco de teologia. A natureza do homem, ela é má. Nós todos somos pecadores. Isso desde do ventre da nossa mãe, nós somos já concebidos em pecado. Então, nós nascemos maus. Só que em Cristo Jesus, nós temos o aspecto da redenção. Nós podemos ser transformados e redimidos. Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero dar um exemplo bíblico, por exemplo, do Filemão. Filemão, ele era um cara rico, ele tinha um escravo, aquele escravo fez coisas erradas, e ele se converte com Paulo, e Paulo pede para o Filemão receber o Onésimo de volta. Não quero colocar isso como padrão, não é isso, pelo amor de Deus, mas eu quero dizer que há ali o reconhecimento do potencial do outro de ser transformado. Eu não quero só me livrar do problema, mas eu acho que nós devemos transformar o problema. E a cadeia, o sistema prisional, ele deveria existir para corrigir e não para detonar, não para explodir, não para acabar de vez, mas para recuperar. Então, o que eu quero dizer assim, que o jovem deve ser punido pelo crime, eu concordo com todos vocês, sim. Mas eu não vejo isso somente como a solução do problema. Para mim isso não vai resolver o problema. É importante, vamos diminuir, vamos, mas isso não basta. E países do primeiro mundo costumam investir nas suas crianças. Recentemente eu vi uma reportagem da Globo que os Estados Unidos, a respeito das Olimpíadas, que os Estados Unidos estavam interessados em aumentar as medalhas de natação do país. E aí eles foram lá e investiram nas crianças. Não sei quem viu essa matéria,
Mas nós temos que olhar as crianças do nosso país, e é uma opinião cristã, e nós estamos na igreja, como alvo de amor, de transformação, de redenção. Então a gente tem que pensar também não só em projetos de leis que vai trazer melhorias. Eu não sei como fazer, não tenho resposta para isso, não sei resolver esse problema. Mas a gente tem que levar vários e vários fatores em conta. E vou fechar dizendo que eu concordo com vocês, que a quem é mal, quem errou, deve ser punido. Mas a gente deve entender o outro como o próximo. Isso. LH, por favor, para mim, solta o vídeo 2 aí para mim. Eu vou mostrar a plaquinha, hein? Rápido. Concordo plenamente com ele, com este espírito de educação, amar e cuidar de menores. Eu comecei a dar aula para crianças quando eu tinha 16 anos, porque a minha professora achou bem fazer-me professor. Eu sei que hoje quem mais sofre na sociedade são as mães e as professoras, porque temos mais professoras do que professores, e temos todas as mães de todos os filhos. A mãe educa em casa, a professora instrui na escola, mas ela não fica com a criança na escola todo o tempo, a mãe não fica com o filho em casa todo o tempo. Quando o filho começa a sair de casa, ele tem mais tempo fora, com gente que não é igual aos irmãos, igual à mãe, igual às professoras. Por isso, todo esse amor deve ser levado em conta, e mais um pontinho. Mas não podemos deixar de pensar na responsabilidade objetiva da sociedade, que só pode ser conseguida através de leis, mas leis eficazes, leis que possam ser cumpridas. Nós, como membros da sociedade, temos o direito de exigir que as leis sejam cumpridas. Agora, ficamos silenciosos quando vemos os desmandos no país, porque eu tenho meu partido, eu salgo do meu partido, eu não quero falar daquilo para ele não falar de mim, e nós deixamos as coisas andarem assim, porque falta responsabilidade pessoal. E a responsabilidade de minoridade penal é do Estado. Porque a maioridade civil era com 21 anos, há pouco tempo passou para 18. Mas se uma menina de 16 anos se casar, ela torna-se capaz. Ela continua com 16 anos. E por que ela fica capaz? Portanto, o que está se discutindo não é o tamanho, que não é documento, já cantou um poeta brasileiro, não é o tamanho, nem a quantidade de idade, mas é o tipo de crime que se comete. Cada um age de acordo com a capacidade que ele tem de realizar um ato. Temos que pensar, o menino que está cometendo crime, este menino precisa ser tratado como delinquente criminoso. Assim como quando um deputado também é criminoso, devemos chamar que ele é criminoso. É o mesmo crime. O crime que ele comete é adulto, é o crime que ele aprendeu quando criança. Ele cometeu o crime, ficou impune, cometeu o crime, ficou impune, ele continua fazendo crime até ser vereador, prefeito, governador, deputado, senador, presidente da República. Não é quando ele é adulto que ele vai começar a fazer crime. Ele começa a fazer de criança. Amemos, eduquemos, mas punamos aquele que comete crime apesar da instrução e educação. LH, solta para mim o vídeo, por favor. Eu penso que tem muita gente nessa bancada que está vendo o livro grosso e está confundindo com a Bíblia. A Bíblia não diz isso, as prioridades da Bíblia e de Jesus são outras. Eles estão confundindo a Bíblia com Game of Thrones. Eles estão confundindo Jesus com Darth Vader. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As prioridades de Jesus são outras. As prioridades de Jesus, a ótica de Jesus é a ótica do pacificador, é a ótica do Sermão do Monte. A ótica de Jesus é da proteção prioritária para o adolescente, para a criança, para a viúva, para o despossuído, para o imigrante,
para o deficiente, enfim, para o excluído. Essa é a ótica de Jesus. De repente se juntam, formam uma tal de uma bancada da Bíblia, que junto com a bancada da bala, que junto com a bancada do boi, que junto com a bancada da jaula, formam a frente mais horrorosa que esse país já teve. E o pior, com uma puta de camarada que se diz evangélico. Então, diante disso, a gente não pode ficar quieto. A gente tem que se posicionar. Antes da gente pensar em reduzir a maioridade penal, a gente tem que pensar em efetivar as medidas socioeducativas. Quando se fala de redução da maioridade penal, antes de mais nada, assumir que eu não estou fazendo a minha parte para com este jovem. Eu não estou contribuindo para a vida deste jovem. Eu não estou olhando como está sendo a educação desse jovem, a relação dele com a sociedade, com a família, com as comunidades religiosas. O que eu não concordo é a bancada evangélica dizer que isto é uma ação cristã, dizer que isso é cristão, que defender esse tipo de postura e esse tipo de política é cristão. Isso não é cristão. O movimento conservador hoje, ele se mostra como um movimento que grita regras e dogmas e doutrinas de uma forma impositiva, sem de forma alguma avaliar a sociedade que nós vivemos. Advertência, PSC, prestação de serviço à comunidade, e infelizmente essas medidas socioeducativas não estão sendo efetivadas. Elas foram municipalizadas. E a gente sabe a situação dos municípios, não tem recurso, então o fluxo de atendimento também é péssimo. E isso faz com que os adolescentes rescindam, até chegarem ao que eu chamo de topo. O Estado laico, que é diferente de um Estado sem religião. Um Estado sem religião é um Estado ateu. Um Estado laico é um Estado com igualdade de direitos para todas as expressões religiosas. Então isso está na origem do protestantismo. E na índole, ou no espírito da democracia, está presente o fato de que aquele que exerce uma função pública, aquele que é detentor de um mandato eletivo, ele não está lá para impor sobre a sociedade, sobre o cidadão, as suas crenças particulares, os seus interesses de grupo, ou defender o seu segmento de sociedade que o colocou lá. Bom, só vamos encerrar, nós vamos estar orando. Esse vídeo eu soltei, bom, deu para vocês verem a favor do que eles são, né? Mas é uma reflexão, são posições que cada um de nós temos, a favor ou contra. A questão que eu falei, esse espaço é para nós ouvirmos, pensarmos, através também do outro, aquilo que ele tem a dizer. E eu quero concluir, nós vamos ter o tempo de oração, e eu vou voltar agora de novo lá no texto, eu vou ler o texto para vocês, que eu tinha citado em Êxodo, capítulo 21, verso 12. Quem ferir um homem, vindo a matá-lo, terá que ser executado. Aquele que sequestrar alguém, vendê-lo, ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. Bom, a questão aqui que nós precisamos entender é que em todo o projeto de Deus, quando Deus constituiu a nação de Israel, Deus estava querendo mostrar para nós ensinos, modelos. E tem algo aqui. O que está por trás aqui não é a questão da pena de morte em si, mas a questão que vocês falaram. Deus está ensinando a responsabilidade. Todo ato gera uma responsabilidade. Em todo o processo da Bíblia, Deus ensinou para nós que nós devemos educar os filhos, né? Usar a varinha, corrigir, ensina teu filho no caminho. E a responsabilidade da família era educá-los para quando ele chegasse nos 12 anos, ele não caísse nessa lei. Porque a lei estava lá já, com um aviso estabelecido, como um raio, né, indicando o caminho que ele tinha que andar. Os pais tinham o dever, a família, de cuidar para que o filho não chegasse nesse ponto. Tinha que educar. E Deus, desde o princípio, falou, né, ensina teu filho, né, lembra e tal, fala, pã. Porque aí nós temos, como o irmão colocou bem, nós temos a questão coletiva, nós temos a questão individual, e que passa pelo familiar, né? Cada indivíduo é construído dentro da sua família, dentro da sua casa. Os pais vão ensinando os filhos desde pequeno, corrigindo-os, é uma punição, né? Você corrige teu filho, né? Eu passei por isso, né? Diversas vezes, eu tive que chegar lá, às vezes bater lá, pegar a varinha, até chegou um momento que meu filho falava para ele, bom, 3 chances você tem, né? Eu chamo a atenção uma vez, 2, na terceira é a varinha. Aí chegou um momento, na primeira ele sabia que depois havia a varinha. E aí ele já sabia, ali é o limite. Então nós educamos, nós ensinamos para que aprenda o limite. A sociedade coloca, né, responsabilidade para que tenha o limite. Mas aí eu levanto de novo a questão, né, e volto.
Jesus agiu com graça, mas quando Jesus agiu com graça, e eu citei a mulher, né, a mulher samaritana, isso não tirou da mulher samaritana a responsabilidade. Deus assumiu sim, mas agora diz para ela, vai, você é responsável pelo que está fazendo agora, né? Então nós precisamos estar atentos a isso. Então nós precisamos definir, porque nós somos a sociedade, eu e você. Aí eu vou dizer algo para vocês, o meu tempo é curto. Como nós podemos, como é que eu vou colocar isso? Como nós podemos trabalhar, como nós podemos ajudar efetivamente como cristãos nessa questão? Nós podemos tomar algumas atitudes, né? Podemos dar alguns passos. Você pode, a partir do que você crê, do que você entende, a partir do que você ouviu, olhe a Deus, reflita, pense, se você é a favor, se você é contra, mas você tem essa posição certa dentro do seu coração, você sabe, não, Deus, eu li, entendi, você tem alguns caminhos. Primeiro, eu vou te dizer para você, você pode começar a participar de eventos que discutem isso. Participar da sua opinião, influenciar, porque nós nos escondemos. Nós precisamos colocar a cara à frente. Nós temos que ser luz. E luz não é para ficar debaixo da cama, não é para ficar debaixo da coberta. A luz precisa ser vista. Então nós precisamos, participe de eventos, né? Mostre aquilo que Deus tem posto em você. Fale. Segunda coisa, cobre do seu deputado, cobre daquele que você votou, do seu vereador. Vai lá saber, né? Você é a favor, é contra, mas qual é a posição dele? Às vezes você está votando em pessoas que nem têm a sua posição. Vai lá saber, cobre, se posicione. Esse é um outro passo. Outro passo que você pode, converse com seus amigos. Isso que nós estamos fazendo. Você tem amigos, aprenda a conversar com eles, coloque, ajude eles também a verem as coisas através de uma ótica, né? A ótica correta, a ótica de Deus. Use a sua criatividade. Né? Esses dias eu assisti do Jeba. O Jeba ele tem a postura dele, a posição, ele até fez um vídeo, né? Colocou no Face, eu ouvi. Faça, usa o vídeo, né? Hoje em dia Facebook, tantas coisas, você pode se posicionar, mostrar aquilo que você crê, porque sem ofender ninguém, né? Eu entendo isso, né? Nós vimos aí alguns pastores, homens, né? Evangélicos colocando a posição deles, né? Porque eles defendem tal coisa. Então, hoje tem flash mob, né? Bom, tem muita coisa aí que eu nem sei, né? E por fim, ore sobre isso. É o que nós vamos fazer agora. Ore sobre isso. Ore para que Deus possa dar às pessoas entendimento correto, para que Deus possa mostrar. Eu concordo com vocês, eu fecho nisso. Sim, a Bíblia mostra para nós, o princípio é esse, existe responsabilidade, todo ato tem uma consequência, e nós precisamos sim assumir. Não é talvez a mesma mais que a pena de morte, porque Deus quer salvar o homem, Deus quer, ali era, né, Deus estava construindo algo, que agora não vou entrar em toda a história, mas nós precisamos. Aí precisamos trabalhar com uma estrutura nova de sociedade, precisamos ter, não adianta simplesmente pegar o jovem e jogar ele lá dentro da cadeia e achar que ele vai ficar bom, não é assim, né? Então nós precisamos sim corrigir, precisamos ter a responsabilidade dos atos, mas como o Elias mesmo colocou também para nós precisamos ter outras coisas por trás, precisamos cobrar a sociedade, precisamos cobrar o governo, precisamos cobrar para que isso aconteça, para que ele caia lá e saia trabalhado, restaurado. Mas uma coisa não anula a outra, né? Precisam ser feitas, né? Nós precisamos orar, e nós, igreja, podemos fazer isso, orar e depois ver o que Deus vai nos direcionar. E individualmente, é o que eu falei para vocês, participem, lancem, joguem a ideia de vocês aí, né? Espalha isso, que Deus tem posto para que as coisas propaguem. Então vamos ter um tempo de oração. Esse é o nosso grande objetivo aqui. Eu queria que você pudesse, né, nesse momento, orar por isso. Olha, ouvir todos vocês foi muito legal. Ouvir de cada um, né, sua experiência, ouvir testemunhos, né, que vocês colocaram. Muito bom. Muito
muito bom. Tá? Mas como ela está ali, eu não sei se seria conceder a oportunidade. Eu concordei com a opinião de todos vocês, eu achei que realmente em suma, é o próximo, né? Eu tive um filho que foi assassinado, não era menor de idade, mas tinha 21 anos. Mas Deus me mostrou que eu tinha que ir para o Evangelho, né? Não fui lá. Vamos orar? Nós temos uma coisa que eu falei, nós temos que ir atrás de deputado, nós somos acomodados, e depois nós ficamos só criticando. Nós precisamos, né? Nós precisamos nos mobilizar para isso. Gente, vamos ter um tempo de oração? E vamos orar por esse assunto. Você pode juntar com mais alguém, orar. E além, eu vou dizer algo, além de orar por esse assunto, que é o nosso tema aqui, quem sabe a pessoa que está do teu lado, ela está aqui hoje também precisando de uma oração, né, papai? Então, eu queria que você desse 2 a 2, 3, junto, e vamos ter esse tempo de oração, e depois nós vamos orar como igreja aqui junto. Pai Santo querido, nós queremos nesse momento, Deus, expressar toda a nossa gratidão por fazer parte de uma classe, Deus, privilegiada, que é uma classe que serve ao Deus Todo-Poderoso, onde nós temos, ó Deus, uma bússola chamada Espírito Santo que nos conduz. E que nós, ó Deus, possamos realmente ser dirigidos pelo Espírito Santo para decidirmos, ó Deus, que esse assunto, Pai, tem que ser resolvido não por emoções, e sim por razão. Por isso nos ajuda, ó Deus, a cada dia a intercedermos, ó Deus, pelos nossos governantes, para que eles possam fazer a parte dele. Intercedermos, ó Deus, para a classe empresarial, para que eles possam fazer a parte deles. Intercedermos, ó Deus, para as nossas igrejas, para que elas possam ter mais interferência nos poderes públicos, e que nós possamos ter responsabilidade, Pai, de colocar no nosso coração o desejo de amarmos realmente esses adolescentes e jovens, Pai. Deus, em nome de Jesus, que a diferença de classe social, Deus, a partir de já começa a diminuir, porque assim eu tenho certeza, Deus, que as coisas, os crimes, a violência vai diminuir também, Pai. Por isso, Deus, abençoa o Brasil. A Tua palavra fala que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor é o Deus do Brasil, e nós queremos ver o Brasil em paz, ó Deus. É um país, ó Deus, de um povo ordeiro, um povo, Deus, trabalhador, mas que precisa do Senhor, ó Pai. Deus, que esses assuntos polêmicos, principalmente a maioridade, Deus, seja algo que seja resolvido em breve, porque nós sabemos que tudo isso tem causado pânico, Deus, em nosso país. Muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Cornélio, pela iniciativa de fazer esse café com fé, e que nós possamos sair daqui abençoados e ir para nossos lares agora guardados, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.